História da IEAD Campo de Dourado, uma obra dedicada à memória, ao trabalho, ao legado da Assembleia de Deus no Dourado. Prefácio. A história de uma igreja não começa apenas com a construção de paredes, mas com a fé de homens e mulheres que se dispõem a ouvir a voz de Deus. Assim nasceu o Campo de Dourado, fruto de trabalho, amor, espírito missionário e perseverança. Este livro registra, com gratidão e reverência, a caminhada que Deus escreveu para nós. Capítulo 1. O nascimento de UM Campo. O início de tudo. A história do Campo de Dourado tem suas raízes profundamente ligadas à fé e à visão espiritual de irmãos que, movidos pelo Espírito Santo, decidiram expandir a obra de Deus na região. A sede, hoje referência espiritual e administrativa do campo, teve um início simples, marcado por orações, cultos avivados e um pequeno grupo que acreditava na promessa de Deus. Desde então a igreja cresceu, ganhou força e se tornou um ponto de luz no bairro e em toda a região. Capítulo 2. A formação das congregações. Com o avanço da obra, novas frentes missionárias surgiram, e assim nasceu a estrutura de congregações que compõem o Campo de Dourado. Fazem parte do campo: Cachoeira Centro, Mundo Novo, Canavieira dos Pinheiros, Coqueiros, Amuniza Vertente, Barreiros, Aningas, Área Verde. Cada congregação representa um braço missionário que alcança diversas famílias e localidades. Capítulo 3. Evangelização, avivamento e a missão. O Campo de Dourado se tornou marcado pelo trabalho incansável de evangelização, discipulado e ação social. Campanhas, cultos ao ar livre, visitas e atividades com jovens e crianças moldaram a identidade missionária da igreja. Batismos, cultos de libertação, vigílias e consagrações fortaleceram a fé do povo, estabelecendo um ambiente de avivamento contínuo. Capítulo 4. Inaugurações e expansão. Em cada templo construído foi uma vitória comemorada com alegria. As inaugurações marcaram fases importantes do campo e testemunharam o crescimento constante da obra. A igreja prosperou, novos departamentos surgiram e o campo se consolidou como referência espiritual na região. Capítulo 5. A família que cresce. O Campo de Dourado possui uma forte identidade familiar e comunitária. A igreja não cresceu apenas em números, mas em união, comunhão e compromisso. Registros históricos mostram momentos especiais de expansão, como a chegada de novas famílias, crescimento do ministério e fortalecimento dos departamentos. Capítulo 6. Reconhecimento e honra. O campo reconhece e honra o trabalho de seus líderes, obreiros e membros que dedicaram tempo, esforço e amor pela obra. Um destaque especial é dado à liderança do Prive Josivan e sua família, cujo labor deixou frutos permanentes na história do campo. Capítulo 7. O futuro do Campo de Dourado. O campo segue avançando, formando novos líderes, renovando gerações e mantendo viva a chama pentecostal que marcou sua origem. O futuro está nas mãos de Deus e nas promessas ainda por se cumprir. Capítulo 8. O tempo da multiplicação, crescimento, milagres e avivamento. Quando o Campo de Dourado foi criado, era composto por 100 irmãos, 2 congregações pequenas e uma subcongregação. A estrutura era modesta, mas o fervor espiritual tornava o campo um terreno fértil para um grande mover de Deus. Crescimento da membresia. Durante a liderança do pastor Josivan, o campo experimentou um crescimento extraordinário. 100 negativos irmãos no início, 580 irmãos aproximadamente, ao final de sua liderança. Esse avanço representou não apenas números, mas vidas transformadas, famílias restauradas e um povo que se firmou no Evangelho. Batismos nas águas. Ao longo desse período, 369 pessoas desceram às águas, testemunhando publicamente sua fé e nova vida em Cristo. Curas e libertações e milagres marcaram profundamente a trajetória do campo. 9 pessoas foram curadas de câncer. Libertações de pessoas oprimidas espiritualmente. Conversões de famílias inteiras, restauração de jovens e lares. O jovem curado na campanha de libertação. Um dos milagres mais impactantes foi o de um jovem que nasceu com um problema grave na estrutura óssea, tendo uma perna visivelmente menor que a outra. Durante uma campanha de libertação diante da igreja, sua perna cresceu e ele foi totalmente curado.
Andando normalmente pela primeira vez, milagre da chuva, em 3 vigílias diferentes, um fenômeno sobrenatural marcou o povo. Uma forte chuva caiu repentinamente, a igreja orou com fé. A chuva parou diante dos olhos de todos, permitindo que o culto continuasse. Esses acontecimentos consolidaram o Campo de Dourado como um lugar de avivamento e manifestações reais do poder de Deus. Capítulo 9 – Um legado que permanece. A história do Campo de Dourado é uma herança espiritual para as próximas gerações. Cada cura, cada batismo, cada vigília e cada milagre são lembranças vivas do que Deus fez e continuará fazendo. O campo segue adiante debaixo da promessa: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la.